Feliz da vida por conhecer vocês. Falei para o pastor que quando entrei aqui me apaixonei por esta igreja. E Deus disse, daqui você não sai mais. Posso sair para outra igreja do Ministério Peniel. Mas do Ministério Peniel, não. Né? Estou muito feliz, irmãos. E quero agradecer o carinho, né, do pastor, da pastora, dos irmãos. Tem dispensado assim, um carinho muito grande com a gente, com meus filhos, né? A minha esposa está ali atrás. Tem sido muito bom, irmãos. Estou muito feliz, estou assim, grato realmente a Deus por essa direção que Deus me deu na minha vida. Amém? Vamos ser rápido então. Vamos abrir então, irmãos, em Mateus capítulo 6. Uma palavra de Deus nessa noite. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso. Pai Nosso, né? Porque o Pai Nosso, irmão, parece que é simplesmente uma oração, né? Que Jesus ensinou apenas uma oração. Mas, irmãos, o Pai Nosso, ele é tão profundo, né? Jesus, ele quis ensinar tantas coisas maravilhosas dentro do Pai Nosso. Aleluia. E que nesta noite, irmãos, aleluia, você possa ser edificado por essa palavra. Que Deus possa falar ao seu coração nesta noite. Que você possa sentir o mover do Espírito Santo aí no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Pai Nosso, é Mateus capítulo 6. Versículo 9 até o 13, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém? Então, irmão, nós vemos aí a primeira coisa que Jesus está dizendo: Pai Nosso. O que significa isso, irmão? Que nós temos que nos colocar na posição de filhos. Isso também, irmão, quando Jesus estava falando Pai Nosso, estava falando que de relacionamento com o Pai. Irmãos, que a nossa vida tem que ser de relacionamento com Deus e Deus conosco. Foi para isso que Deus nos chamou, para nós termos um relacionamento íntimo com Ele. Porque, irmão, muitas pessoas conhecem apenas Ele como Deus, mas não como Pai. Muitas vezes nós nos colocamos como servos, mas não como filhos. Porque o filho, irmãos, ele conhece muito bem o Pai. E o Pai conhece muito bem o Filho. E conhecer apenas Deus não é o suficiente. Pois a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E Deus nos chamou para esse relacionamento íntimo, conhecer a Deus realmente como Ele é. E muitas vezes, irmãos, nos falta isso. E quando, irmãos, eu olho para a vida de Jó, Jó foi um homem, uma bênção. Mas faltava uma coisa na vida de Jó, uma vida de intimidade com Deus. Ele era reto, ele era sincero. Ele tinha todas as qualidades. Deus via isso na vida dele. Mas um dia, irmão, Deus trouxe um tratamento na vida de Jó. Irmãos, que ele disse: olha, eu só conhecia apenas de ouvir falar. Mas agora é diferente. Sabe por quê, querido? Porque Jó agora, ele teve uma experiência com Deus. E é isso, irmão, que Deus quer fazer com você. Deus quer te levar, aleluia, a novas experiências com Ele. Amém, querido? Deus não quer que você conheça Ele, querido, apenas de ouvir falar, mas Deus quer que você o conheça intimamente, de com Ele andar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, diz que Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si, aleluia. Outro que andou com Deus, sabe quem foi? Noé também andou com Deus. E é isso, irmãos, que o Pai Nosso nos ensina. Irmão, que devemos ter esse relacionamento com Deus. Eu me lembro quando era criança, eu amava, eu adorava meu pai. Não vou falar adorar, que a gente já conhece a verdade. Mas, irmão, eu amava tanto meu pai que eu não largava dele. Aonde ele ia, eu estava atrás. Ele trabalhava em frente de casa. Eu levava café para ele, eu ficava lá com ele, passava a maioria do tempo com ele. À noite ele ia para o bar, eu ficava lá na porta do bar, esperando ele. Meu pai não conhecia Jesus naquela época. Então, irmãos, é assim que Deus nos quer. Irmão, que você se coloque como filho, aleluia.
Eu gosto quando conversar com os testemunhos de Jeová, porque quando eles vêm me abordar, eu já pergunto quem é Deus, quem é Jeová. Eles não sabem. Quais são os atributos de poder de Deus? Não sei. Qual é o atributo de personalidade? Não sei. Então, irmãos, Deus nos chamou para conhecê-lo, para vivê-lo, para ter intimidade com Ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vemos aqui, santificado seja o teu nome. O nome de Deus precisa ser santificado, irmãos? Deus já é santo, por excelência, né? Por natureza. Mas isso significa, irmão, que a santificação é um processo do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Deus, irmãos, o Espírito Santo quer trabalhar em áreas da nossa vida. E muitas vezes, irmão, o Espírito Santo não trabalha porque nós não damos lugar para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Muitas vezes nós se fechamos. E o Espírito Santo está vendo que há áreas da nossa vida que precisa ser trabalhada. Porque, irmão, a santificação é um processo contínuo do Espírito de Deus em nossa vida. E quando nós, irmãos, não permitimos que o Espírito Santo ele exerça esse processo na nossa vida, irmãos, nós não estamos santificando o nome do Senhor. Muitas vezes nós damos escândalo no nome de Jesus, muitas vezes damos mau testemunho. Isso tudo, irmão, é deixar de santificar o nome do Senhor, de Deus, na nossa vida. Por isso, de santificado seja o teu nome. Porque, irmão, a santidade é um estado, irmão, completo. Mas a santificação é um processo contínuo na nossa vida. Então, irmão, o Pai Nosso nos ensina que o Espírito de Deus quer trabalhar no seu coração, na sua vida. Aleluia. É um processo contínuo, amém? Outra coisa, irmãos, que o Pai Nosso nos ensina: venha o teu reino. O que significa venha o teu reino? Isso fala o quê, irmão? De submissão à vontade perfeita de Deus, aleluia. Isso é, eu me coloco à vontade de Deus. Eu esqueço da minha vontade para que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida, aleluia. É como o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, aleluia. Então, irmãos, é isso que a palavra de Deus é, essa submissão. O reino de Deus já está sobre nós. Agora ele precisa reinar, ele precisa ter lugar. Nós precisamos estar debaixo dessa submissão, submisso a essa vontade de Deus. E foi para isso que Deus nos chamou, irmão, para sermos submissos à sua vontade. E quantas vezes, irmão, nós estamos fazendo a nossa vontade, né? Nós oramos: seja feita a tua vontade, mas o que prevalece é a minha. Eu não pergunto para Deus se isso é a vontade dele. Eu não pergunto para Deus se isso está de acordo com a vontade dele. E muitas vezes nós oramos até, irmãos, por determinadas coisas que nós nem sabemos se aquilo é a vontade de Deus. Nós temos, irmão, que conhecer qual é realmente a vontade de Deus para as nossas vidas, aleluia. E eu quero te dizer, querido, que Deus tem o melhor para você nesta noite, aleluia. A vontade de Deus, irmãos, é maravilhosa. Aleluia, não vai ter erro, irmãos, na vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É você dizer: Senhor, que não seja a minha, mas a tua vontade prevaleça na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, o pão nosso, isso, irmãos, significa o quê? Que eu agora vivo na dependência de Deus, aleluia. Eu vivo na dependência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho não é porque eu trabalho. Eu tenho não é porque eu saio de casa logo cedo e passo o dia trabalhando. Não, eu tenho porque essa dependência faz com que Deus me abençoe permanentemente na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmão, nós não sabemos viver na dependência de Deus. Nós queremos viver na nossa dependência. Nós corremos, nós trabalhamos, nós se esforçamos, nós se esguelamos, nós se acabamos. E parece que nada chega, nada acontece, e parece que a gente, quanto mais ganha, mais o dinheiro vai embora. Irmão, viva na dependência de Deus. Deus te chamou, irmãos, aleluia. Viva na dependência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Isso, irmãos, é o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje, nos dá amanhã, nos dá depois, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, irmão, é que supre toda a minha necessidade. Porque a palavra de Deus diz: o meu Deus, segundo as suas misericórdias,